Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos estar comentando aqui sobre a importância de ter uma reserva de emergência. Então, um vídeo um pouco diferente do habitual para quem já acompanha o canal, pois estou gravando aqui a partir da capturação da tela do meu celular. Então, são dois pontos que a gente vai abordar. O primeiro, a importância de ter uma reserva de emergência. E o segundo ponto, que é a dúvida de muita gente, é seguro colocar nossa reserva de emergência na Nubank? Então, esses serão os dois pontos abordados. O primeiro ponto é, sim, é muito importante você ter uma reserva de emergência. Por quê? Porque se você tiver qualquer imprevisto, como por exemplo, seu carro quebrou, alguém da sua família ou você mesmo passou por um momento de fragilidade de saúde e você precisa imediatamente ali ter aqueles cuidados médicos, você terá ali uma reserva para suprir essas necessidades. E até mesmo uma possível demissão. Então imagina um cenário onde você foi demitido e você era o único provedor da casa. E aí como você vai suprir essas necessidades básicas uma vez que você foi demitido? Então a reserva de emergência é justamente para isso, suprir essas necessidades e impedir que você entre em colapso financeiro. Ou seja, como você se vê naquela situação, vai querer realizar um empréstimo no banco e aí você vai se endividar ainda mais, vai se afundar em dívidas e você não vai conseguir ter uma vida financeira tranquila. Então, o objetivo de uma reserva de emergência é justamente nessas emergências você conseguir ter tranquilidade e resolver todos os problemas. Então, respondido esse primeiro ponto, uma segunda observação é que essa reserva de emergência, preferencialmente, eu acredito que deva ser de 12 meses. Então, uma reserva que supra suas necessidades por um ano. Porque a gente pode pegar um momento atípico, como por exemplo foi a pandemia. Então, imagine um cenário onde o governo impede você de trabalhar e você ou foi demitido, ou você não consegue fazer ali o seu trampo na rua, porque você está impedido de trabalhar. E aí você passa um ano isolado, impedido, e como você vai ter o seu suprimento, colocar dinheiro na sua casa para comprar seus suprimentos básicos. Então a reserva de emergência ela serve para esses tipos de situações atípicas. Então é muito importante. E basicamente como uma reserva de emergência que supra 12 meses é muito longo o período, no mínimo você deve ter uma reserva que constitua ali, que supra a sua necessidade de 6 meses. Então é de 6 meses no mínimo a 12 meses uma boa reserva de emergência. Então a minha reserva de emergência particularmente, ela é de 6 meses. E já respondendo o segundo ponto, é muito sim seguro investir na Nubank, colocar sua reserva de emergência na Nubank. Por quê? Agora eu vou estar mostrando para vocês o porquê que é seguro. Primeiro você vem aqui na parte onde você realiza aqui as suas caixinhas. Você vai clicar em caixinhas e aí você já vai perceber aqui que tem minha reserva de emergência já criada na Nubank aqui. Então na caixinha, total de R$27 mil, ou seja, que vai suprir aqui 6 meses 6 meses das minhas despesas básicas, ou seja, um total aí de R$4.500 por mês, vezes 6, e aí é o total de 27 mil, que é o valor exato que supre ali as minhas despesas básicas. Então, muito aqui tranquilo em relação a expor, a ter construído essa minha reserva de emergência e a expor ela na Nubank. Outro ponto interessante é que esses 27 mil eu pretendo alcançar uma reserva de emergência de até 12 meses. Então 12 meses aqui será o objetivo, mas como eu já conquistei a reserva mínima, que é de 6 meses, fico mais tranquilo e aí vou construindo ela pouco a pouco, dentro ainda da rentabilidade de 100% do CDI, que é a rentabilidade que a Nubank ela vai rentabilizar essa minha reserva. Lembrando que reserva de emergência não é para você fazer dinheiro, não é para ser rentabilizada. Então, o que você precisa em uma reserva de emergência é liquidez, ou seja, disponibilidade de você pegar esse dinheiro no momento que você mais precisa. Não adianta você colocar em um título, um fundo que tem uma liquidez de 15 dias mais, ou de um mês, ou até de um ano. Então, não faz sentido algum, porque você irá perder dinheiro fazendo isso e irá se enrolar mais ainda. Então, característica específica de uma reserva de emergência, ter liquidez. Então, outro ponto que a gente vai observar é justamente essa caixinha que eu criei. Então, se a gente for observar aqui, nessa caixinha, vocês vão observar que ela rende 100% do CDI. Então, ela vai render aqui 100% do CDI. E alguns pontos que a gente vai observar aqui. Primeiro ponto, o dinheiro ele está investido em um RDB. O que é um RDB? É um certificado de depósito bancário. Então, o dinheiro está sendo investido aqui nesse RDB e vamos ver aqui o que é esse RDB. Então, esse certificado aí, ou melhor, os recibos de depósito bancários, eles são uma aplicação
com rendimento aí de 100% do CDI e liquidez diária. Isso aqui é muito interessante e muito importante, liquidez. E que te permite aí resgatar rapidamente e ainda conta com a cobertura do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, se você investir, colocar sua reserva de emergência, ela precisa estar com uma proteção. Além de estar em um recibo de depósito bancário, que é o RDB, você, além disso, tem uma proteção do FGC caso a Nubank ela venha a falir. Então, sem risco algum, aqui sem receio algum, de deixar minha reserva de emergência nesse RDB. Por quê? Primeiro, ele tem liquidez diária. Então, sem problema com liquidez. Segundo, ela vai render 100% do CDI. Que o CDI, a taxa Selic hoje está em 13,75 e o CDI em 13,65. Então, sem nenhum receio. Vai ter rentabilidade de 13,65% ao ano, vai ter liquidez e vai ter garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Então, qual é o risco de você colocar sua reserva de emergência em um recibo de depósito bancário da Nubank? É zero. Então, Joab, o porquê que as pessoas estavam reclamando sobre deixar sua reserva de emergência? Primeiro ponto é que existe aqui, e eu acho sacanagem, que fizeram na publicidade dessa caixinha. Vamos aqui observar aqui outro objetivo, vamos fazer aqui uma caixinha de reserva de emergência. E aqui que vem a minha grande crítica com o pessoal da Nubank. Então vou colocar aqui R$22, estou aqui fazendo uma caixinha, e aí a gente vai trocar. Olha o nome desse fundo, Fundo Nu Reserva Imediata. Isso aqui é um fundo, galera. E o que é um fundo? É um fundo de renda fixa. É um fundo seguro, que tem ali menos risco? Sim, ele é um fundo que tem menos risco, porque ele só investe ali, se expõe em papéis de renda fixa. Ok. Porém, o que não é falado para o investidor que vai se expor nesse fundo é que eles fazem uma propaganda de fundo de reserva imediata, ou seja, você aplica e consegue seu dinheiro de volta em um resgate de um dia útil, porém seu dinheiro ele vai se expor a um risco de papel, de título público, de CRIs, CRAs, LCI, LCA, que é letra de crédito, debentures, que é um título de dívida atrelado ali à empresa. Então tudo isso vai estar sendo exposto nesse seu dinheiro sendo exposto nesse fundo. E para eles superarem esse 100% aqui do CDI, eles se expõem nesses riscos, a esses títulos, letra de crédito, debêntures, enfim. E o que é que acontece? Quando acontece, por exemplo, de uma grande empresa como foi a Lojas Americanas anunciar que vai ter uma recuperação judicial, então há um risco de calote muito maior agora da empresa em dar calote na Nubank. O que é que acontece? Então, a rentabilidade do fundo despenca. O que aconteceu, então, no caso desse fundo da Nubank? Rendeu 37% aqui do CDI nos últimos 30 dias e 93% do CDI nos últimos 12 meses. Então, realmente, é uma coisa, uma propaganda aqui enganosa que foi feita, onde as pessoas simplesmente estavam colocando seu dinheiro e se expondo aqui desnecessariamente às suas reservas de emergência. Então, fique longe de fundos. Isso aqui não é um bom negócio para você colocar sua reserva de emergência, não é bom nem para você investir para o longo prazo, esqueçam renda fixa para o longo prazo, essa é claro que é uma opinião pessoal, porque existe aí título de renda fixa que tem IPCA, por exemplo, então IPCA aqui, mais tipo 6%, então realmente existe bons títulos, mas se você estudar e ver, a inflação ela é muito mais do que 10%, 20% que é anunciado aí pelos órgãos governamentais. Enfim, não invista nessa caixinha e você deve guardar sua reserva de emergência em um RDB, ou seja, Recibo de Depósito Bancário da Nubank. Ou seja, é 100% seguro você colocar sua reserva de emergência na Nubank, pois você vai ter liquidez diária, você vai ter garantia do FGC e você vai ter ainda rentabilidade de 100% do CDI. Então, muito tranquilo em me expor na Nubank, não tenho nenhum receio, acho um excelente banco digital e vou deixar aqui minha reserva de emergência sem receio algum. Então, pessoal, sempre como vocês acompanham, vocês ouvem eu falando algo e eu faço isso na prática, ou seja, eu ponho minha pele em risco. É o famoso skin the game. Então, se você acha interessante, se contribuir para o seu conhecimento, deixa aquele like, compartilhe o vídeo com amigos e familiares e até a próxima.